over the hills and fall for what she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift. Olá pessoal, eu sou Elis e faço parte do CELE, Centro Espírita Luz da Esperança São Francisco de Assis. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E a ele, ao nosso querido Mestre Jesus, que pedimos nesse momento que nos envolva com sua paz, sua luz, seu amor, nos dando clareza e serenidade nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que possamos estar atentos e fazermos uma boa reflexão juntos. E hoje nós vamos falar de um tema com o título Mudando de Trajetória. Vamos pensar juntos aqui como é que a gente pode fazer essas mudanças de trajetória tão importantes, como nós podemos, nos direcionar aí nesse momento de transição planetária tão falada, onde o nosso planeta está passando por essa transição. Então vamos refletir um pouco sobre isso. E a base dessa reflexão é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então eu vou ler agora um trecho dos ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, que está em João 14, de 1 a 3. E na sequência nós fazemos a reflexão em cima dessas palavras. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei a mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estareis também. Essa passagem está em João e o Emmanuel complementa fazendo um comentário sobre esse versículo, dizendo o seguinte: há muitas moradas na casa de nosso Pai, assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Então, a morada que nós vamos pertencer vai depender de nós, é de competência de cada um de nós. Se hoje nós fazemos parte de um mundo de provas e expiações, é porque a nossa vibração é compatível com este mundo. Nós somos seres vibracionais e a nossa frequência se afiniza aqui com o planeta Terra. Por isso nós estamos aqui e muitas vezes nós reclamamos dos sofrimentos, das dores, mas nós pertencemos vibracionalmente a esse mundo. E se nós queremos mudanças na nossa trajetória, se nós queremos ir para mundos tão sonhados, os mundos felizes, nós precisamos mudar a nossa frequência. Mas como nós fazemos isso? Como nós mudamos a nossa frequência? Como é que nós cuidamos disso, para que possamos ter uma vibração melhor e pertencer a outros mundos? Nós estamos agora no momento de transição planetária, onde o joio está sendo separado do trigo. E será que nós queremos ser joio ou nós queremos ser trigo? E como nós podemos escolher para que lado nós queremos ir, se nós queremos pertencer a essa terra regenerada que nós tanto sonhamos? É cuidando do nosso mundo interno. É o nosso mundo interno que vai definir para que morada nós vamos, independente se seja no plano material ou seja no plano espiritual. Porque há muitas moradas na casa de meu Pai, infinitas. Tanto as que são mais da matéria, quanto as espirituais. E nós vamos pertencer a cada uma de acordo com a nossa vibração, com a nossa frequência.
Por isso que é cuidando de nós, cuidando do nosso mundo interno, olhando para a nossa sombra, para essa parte nossa inconsciente que nós temos tanta dificuldade de olhar, é que nós vamos mudar a nossa frequência. E aí sim, nós podemos mudar a nossa trajetória e ir para aqueles mundos mais felizes, os tão sonhados mundos felizes. Então, a competência de onde nós vamos estar, a responsabilidade de que mundo nós vamos pertencer, compete a nós, apenas a nós. E é esse cuidado com esse cultivo desse jardim interno nosso. Mas como nós fazemos isso? É difícil, é demorado, é doloroso, sim, mas é o único caminho. É a construção desse templo de Deus dentro de nós. Jesus já falou isso para nós, que nós temos que construir o reino de Deus no coração. E isso quer dizer é cuidar desse jardim interno, é olhar para aquilo que nós ainda precisamos desenvolver em nós, melhorar em nós, lapidar em nós, reconhecer aquilo que nós já fomos conquistando ao longo da caminhada. É um processo passinho a passinho, mas temos que estar atentos a fazer esses passos, a dar esses passos, porque muitas vezes nós permanecemos estagnados, porque é tão doloroso olhar para quem somos, o nosso orgulho fica tão ferido, porque o nosso orgulho nos coloca acima do que somos, e nós estamos sempre, nos cobramos que estejamos acima, que sejamos maravilhosos, e quando a gente começa a olhar que a gente não é tão maravilhoso assim, que nós temos ainda muito a percorrer, muito a melhorar, a nossa tendência é não querer mais olhar. E aí o que a gente faz? A gente se prende nas notícias, a gente se prende no mundo lá fora, a gente se prende a olhar a vida dos outros, a querer ajudar os outros a melhorar, para não olhar para nós, a virar juízes apontando o dedo, julgando e condenando as outras pessoas, porque dessa forma nós preenchemos o nosso tempo, preenchemos o nosso espaço para não fazer o olhar para nós mesmos. Então, é uma fuga. E isso faz parte porque são sistemas que o nosso ego usa para realmente não sentir desconforto. Porque o ego, ele tá a nosso serviço para nos impedir de sofrimentos. Ele não quer que nós sentimos desconforto, dor, sofrimento. Então, nosso ego trabalha para isso. Então, cada vez que a gente vai entrar em algo que seja um pouco desconfortável, o ego salta na frente e vem para esse mecanismo de defesa, de fuga, para que a gente se sinta mais confortável. Só que ficando nesse sistema, a gente não vai fazendo o nosso processo de desenvolvimento. E aí ficamos parados, né, na nossa evolução. E aí nós vamos, sim, pertencer aos mundos a que nós nos afinizamos. Quando nós desencarnarmos, nós vamos para onde a nossa frequência vibratória como ser imortal se afiniza. Então, assim, se nós sonhamos tanto com colônias como nosso lar, nós precisamos estar afinizados com colônias como nosso lar. Porque nós vamos ir para onde a nossa vibração nos chama. Então, para mudar a nossa trajetória, para sim pertencer ao mundo regenerado, como nós tanto falamos agora na transição planetária, para nós sairmos dessa posição de provas e expiações, depende de nós fazermos a mudança na nossa trajetória, de nós sermos essa mudança, de nós querermos e nos empenharmos, assumirmos o compromisso com a nossa trajetória, conosco, e fazermos as mudanças necessárias. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja demorado, mesmo que demande empenho da nossa parte, estudo da nossa parte, nós precisamos sim assumir esse compromisso conosco. Para isso nós estamos aqui, para irmos nos lapidando, para irmos acertando, aparando as arestas. Então, Kardec faz essa pergunta aos espíritos na questão 909 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte: o homem sempre poderia vencer suas más tendências
utilizando os seus próprios esforços? A resposta dos espíritos: sim, às vezes com pequenos esforços. O que falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre os homens. Então, aqui os espíritos falam que falta muito esforço da nossa parte, que nós precisamos ter a vontade de querer fazer essas mudanças na nossa trajetória, que nós possamos nos empenhar nesse nosso percurso de melhoramento como espíritos imortais. Mas aí nós precisamos estar atentos, ter olhos de ver, ter sensibilidade de sentir, para que sim possamos, um passinho de cada vez, ir fazendo essas transformações. E é um compromisso que nós precisamos assumir. Essa mudança depende só de nós, de mais ninguém. Deus nos auxilia porque Ele é bondoso, Ele quer o nosso bem, Ele está sempre nos amparando. O Mestre Jesus nos mostrou o caminho, nos deu, né, a rota. Agora basta que nós façamos a nossa parte. E aí é um compromisso que nós precisamos assumir com a nossa própria trajetória, fazendo as mudanças necessárias que começam sempre pelo lado de dentro, para que ela se transforme também do lado de fora. Porque a mudança que nós queremos fora, o mundo melhor que nós queremos do lado de fora, precisa começar do lado de dentro de cada um de nós. Como eu disse, a gente pode viver sim no mundo de provas e expiações e ser grato, ver as belezas desse mundo, ver as bênçãos que diariamente se apresentam na nossa vida. Ao mesmo tempo, nós podemos também viver nesse mesmo mundo de provas e expiações e termos só reclamações, vermos só o lado ruim das coisas, reclamarmos quando tá calor ou quando tá frio, termos esse olhar, né, para o mundo mais negativo ou mais positivo. Isso depende do nosso mundo interno. É ele que vai mostrar qual é o mundo, ele que vai direcionar qual é o mundo externo que nós estamos vivendo. É o nosso mundo interno. Por isso, o compromisso com a nossa trajetória. E para nós encerrarmos a nossa reflexão, vamos ficar com um trechinho que diz o seguinte, de um texto, que o texto fala assim, ó, no começo: onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Então nós podemos colocar a nossa alma, o nosso empenho, onde quer que nós estejamos. E esse texto encerra dizendo o seguinte: se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará. E o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. É um texto de Chico Xavier, uma psicografia do Chico, nos dando essa força de que Deus nos livra daquilo que não é bom para nós e que nos entrega aquilo que nos pertence. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos estar comprometidos e nós precisamos entender que a mudança na trajetória, na nossa trajetória, no mundo que nós vamos habitar, depende apenas de nós e é só de nossa responsabilidade, e que nós possamos colocar o nosso empenho, a nossa vontade e, como disse os Espíritos no Livro dos Espíritos, às vezes poucos esforços para fazer essas mudanças. Fiquem com Deus, fiquem em paz, se cuidem e até a próxima. Logo estaremos aqui novamente juntos. Tchau!